Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. A paz do Senhor para todos. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e a mais um quadro, né? Um quadro aqui da Escola Dominical. É o quadro de Adolescentes de Deus, onde o tema central está se tratando aí da história, né? Da salvação, história da salvação. E o tema oportuno, que vamos estar conhecendo o conteúdo, a lição número 10, caro adolescente, que tem como tema a certeza da salvação. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos Te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor Jesus, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Enquanto aqui aguardamos, Senhor, carecemos da Tua direção, da Tua bênção, da iluminação do Teu Santo Espírito Santo. Cada momento que estamos aqui no canal, Senhor, a voz clamando no deserto, a cada quadro, precisamos da iluminação para que o Senhor venha abrir os nossos olhos e podemos, ó Pai, contemplar, Senhor, as maravilhas da Tua palavra. Faz isso, Senhor, também nesta oportunidade, aqui dentro do quadro de adolescente. Abençoa cada adolescente que já se encontra na Tua presença e alcança, Pai, aqueles que ainda não se encontram. Faz isso, Senhor. Abençoa todos que vão estar aqui conosco. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que oramos, Te damos graça por tudo. Amém. Vamos estar aqui abrindo a lição. Esse vídeo é o vídeo de número 1260. Né? Estamos aí, graças a Deus, passamos há algum tempo, né, o número de 1.200 vídeos. Né? Agora estamos aí alcançando o número de 1260 a partir deste vídeo aqui. Deixa eu só acertar aqui. Então vamos para a lição. Mensagem: a certeza da salvação. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filho de Deus. Então, logo aqui na mensagem, entendemos, caro e querido adolescente, que a questão da salvação não implica em algo que nós não venhamos a compreender, a ter certeza. Todos, individualmente, quando tomaram a sua decisão, né, e passaram a crer no Senhor Jesus, precisam carregar consigo esta certeza, a certeza da salvação. Eu quero já de antemão ir para a Bíblia, onde nós vemos aqui um exemplo no Antigo Testamento, quando nós lemos aqui no Salmo 49, deixa eu achar, se eu não me engano, versículo 14, por aí. Versículo 15, ó, onde o salmista diz, ó: mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, Sheol, tanto é inferno como sepultura, pois me receberá. Vamos ler novamente? Mas Deus remirá minha alma do poder do Sheol, pois me receberá. E tem o Salmo 16, ainda que ele seja profético e apontando para a questão da ressurreição do Senhor Jesus, também podemos tomar como algo pessoal do salmista e a sua certeza, quando no Salmo 16, versículo 10, ele diz assim, ó:
Olha só. Por quanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, tudo isso aí são fontes, né, clara e evidente numa experiência de salvação. Também a minha carne, olha só, habitará em segurança. Pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então observe que nós vemos 2 salmos e agora vamos para o Novo Testamento, onde o próprio apóstolo Paulo, tanto nesse que nós lemos daí da mensagem, né? Capítulo 8, nós temos também, até no início desse capítulo, versículo número 1, ele diz aqui, Paulo: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Logo, essa certeza da salvação, nós precisamos tê-las em vida. Amém? Vamos descobrir, você tem certeza da salvação? Olha aí a pergunta, que não quer se calar, né? Hoje vamos estudar tudo o que você precisa saber para desenvolver essa convicção. Jesus realizou um sacrifício perfeito na cruz, o qual foi aceito por Deus. Por isso, nossa salvação é considerada poderosa, grande e eterna. Portanto, ela é muito segura. Vamos lá. Então vamos para o conteúdo. Primeira leitura bíblica, Romanos 8, 31, 39, né, que também externa essa convicção através do escrito de Paulo em Romano, quando diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu. Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, pelas quais acabamos de ler, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, olha aí a convicção de Paulo, porque estou certo que nem a morte nem a vida, nem anjos nem principados, nem coisas presentes nem futuras, nem potestade, nem altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8,18 também Paulo diz: tenho por certo que as aflições do tempo presente jamais poderão se comparar à glória que nos será manifestada. Então são todas essas expressões paulinas, expressões que emergem de uma segurança interior, emergem de um coração convicto da salvação, emergem de uma fé absoluta e sustentada unicamente no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Emergem da certeza que Jesus, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Fora dele não há salvação. Tudo está completado. O plano deu certo. Jesus, pregado na cruz, após sentir todas as dores, humilhações e sofrimento do processo de crucificação, disse: está tudo completado. Ou seja, ele disse: está consumado, né? E assim entregou seu espírito e morreu. O plano de salvação arquitetado pelo Criador foi concluído com sucesso. A partir desse momento, uma nova aliança se estabeleceu entre Deus e os homens. Ela não dependeria mais de sacrifício de animais,
para a remissão dos pecados, pois Cristo, o Cordeiro de Deus, se sacrificou na cruz e nos redimiu perfeitamente. Segundo subponto, amigos de Deus. O plano de salvação revela o maravilhoso amor de Deus, pois, mesmo a humanidade sendo inimiga do Senhor, pois o pecado é inimizade contra Deus. Diz Tiago 4,4. Ele não poupou seu único filho, assim, ele nos resgatou da condenação. Jesus morreu e também ressuscitou. Ele está vivo e assentado à direita do Pai, com todo o poder em suas mãos, intercedendo em nosso favor. De modo que a partir do momento que nos entregamos a Deus e cremos no Senhor Jesus como Salvador, como nosso único e suficiente Salvador, deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos, servos e filhos do Senhor. O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Já não chamamos mais vós de amigos, de servos, mas sim amigos. O próprio Judas, quando traiu Jesus, chegou ali no Getsemane, nos diz a palavra de Deus, que ele se expressou da seguinte forma diante de Judas: por que vieste, amigos? Então, até ou antes da traição de Judas, Deus tinha cada discípulo seu como seu próprio amigo. Logo, consequentemente, somos amigos de Deus. Durante nossa caminhada com Deus, temos como que amadurecer na fé. Por isso você deve se preparar, pois irá enfrentar alguns inimigos, sabia? Há 3 adversários comuns à fé cristã que você deverá enfrentar. Primeiro, o tentador, os inimigos dos filhos de Deus. O diabo vive tentando destruir os salvos em Cristo. Embora Jesus o tenha derrotado na cruz, ele ainda pode influenciar o homem ao erro. Ele continua a criar armadilhas em forma de pensamento e sentimentos, semear dúvida e respeito da verdade bíblica, ou ainda nutrir frustrações. Você deve blindar sua mente, seus sentimentos, com a palavra de Deus e se revestir do seu poder através da oração, para assim ter força e resistir o inimigo. Segundo, é o mundo. O apóstolo João escreveu: o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, o que devemos fazer diante dessa verdade bíblica? Primeiramente, entenda que não devemos temer essa condição espiritual degradante do mundo, pois estamos em Cristo. Como um filho e uma filha de Deus, você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo carente de Deus. O que nós precisamos entender, caro adolescente, é que o mundo aqui fala de sistema, né? Fala de sistema. Nem toda pessoa, ela, por uma consciência própria, ela se torna, seja o nosso inimigo, mas ela age como tal quando oferece resistência, quando há perseguição, ao maus trato, zombaria, pelo fato de crermos no Senhor Jesus e sermos uma pessoa crente. Porém, nós temos que vencer não só esse, mas todos os desafios, e jamais fazemos corpo, por menor que seja, com este sistema de mundo. E por último, lembre-se, continua ainda, lembre-se de que nosso chamado é ser santo nessa sociedade, para que a luz de Cristo que está em nós brilhe nas trevas. Estamos nessa missão. A partir desse princípio, no seu dia a dia, aprenda a amadurecer, a discernir o que te afasta e o que te aproxima de Deus. Tenha um cuidado especial com as más amizades, com influenciadores das redes sociais ou mesmo com as modas ditadas por aí. Faça boas escolhas. Logo, não quer dizer, caro adolescente, que tudo no que diz respeito à moda seja condenável. Precisamos ter discernimento e fazemos a escolha correta. Escolha essa que venha glorificar Deus e não venha provocar lascívia, né? Ou um escândalo pelo fato de ser crente, estarmos aí
né, com roupas que não convém, muito menos ter que ficar expondo o nosso corpo. Isso aqui eu já me dirijo aos jovens, né, aos adolescentes do sexo masculino, a questão de estar sem camisa, de andar sem camisa em público. Você pode estar até sem camisa no momento que você vai deitar, vai dormir. Isso aqui é apenas uma reflexão. Não é uma ordem, nem um ditame aqui. Quem sou eu? Eu sou igual você, cara adolescente, eu sou o aluno aqui. Então nós temos que ter consciência de que nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Então não podemos expor o corpo diante publicamente, haja vista que agora somos vasos separados para Deus. Somos vasos santificados para o Senhor. Por isso que Paulo diz, cada um tem o seu vaso, olha só, em santificação. Paulo fala de processo. Então não podemos fazer corpo e achar que isso é normal, eu estar na rua sem camisa, expondo o meu corpo, né, para uma moça, para uma senhora mais idosa, ou quem quer que seja. Principalmente pelo fato justamente da sua idade. Você que é jovem, você que é adolescente, que tende a ter uma beleza física, só que ela não é para ser vitrine. Agora você foi lavado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus. Agora você e eu somos templo do Espírito Santo. Aquilo que eu falei, não estou aqui pondo ditame, mas eu posso dar e nem sou feridor da medida, mas desde quando eu me converti ao Senhor Jesus, nunca mais eu andei sem camisa no meio da rua. Em casa eu uso camiseta de manga curta. O que posso amanhã mudar, porque a santificação ela é progressiva. Mas quando eu saio para ir no mercado, para ir em qualquer lugar com a minha esposa, ou estiver fora de casa, eu já tiro aquela camiseta e coloco uma camisa com manga. Porque eu não posso expor, né, o meu corpo. Não posso ser o mesmo. Então qual a diferença que há? Se nós somos chamados a passar a ser luz, qual a diferença que há entre aquele que é do mundo, que usa camiseta, e o que não usa? E aquele que está sem a camisa, expondo os peitos, expondo o corpo. Qual a diferença que você está demonstrando por ser um servo de Deus se você comunga a mesma exposição? Se tornando aí vulgar, se tornando ali leviano. Você pode estar caindo até nessa questão do estado de leviandade. Porque não é só a mulher que promove a lascívia. O homem também pode promover a lascívia. Isso está relacionado justamente à questão de como nos apresentamos. Nós somos agora templo do Espírito Santo. Tem que haver um pudor, tem que haver principalmente o temor a Deus. Pense nisso, amados. Pense nisso, não brinque com o seu corpo que não pertence mais a você. Pertence a Deus. Vamos ler lá e relembrar-se, você que já sabe, e você que não sabe, capítulo de 1 Coríntios, versículo 6, capítulo 6, versículo 19, observe aqui, ó. Vou ler o 15, ó. Não sabeis vós, olha só, Paulo chama a atenção dos coríntios, vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele não é mais seu, amado e querido adolescente de Deus. O seu corpo, pense nisso, ele não é mais seu. Ele, na verdade, a sua vida, a nossa vida nunca foi nossa. Nós somos mordomo de Deus em tudo. Porém, a partir da salvação, o corpo já é membro de Cristo. Agora ele diz aqui, ó, tomarei, pois, o membro de Cristo e os farei membro de uma meretriz. Olha o termo que Paulo traz aqui, que eu não usei, é a Bíblia que está usando. Meretriz aqui é prostituição, prostituta. Farei membro de uma meretriz? De modo nenhum, diz Paulo. Isso pelo conhecimento aqui, ó. Se você tem consciência de quem você é a partir de Cristo, da fé em Cristo, então jamais você vai expor seu corpo. Ele diz, ou não sabeis que o que se une a meretriz faz um corpo com ela?
Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Então, se você comunga com a mesma questão do mundo, no aspecto de apresentação, de testemunho, então você está sendo uma só carne com este mundo. E ele diz, mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Não há confusão. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Agora olha o 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Amado e querido adolescente, aqui o versículo bíblico de Paulo está dizendo que nós somos santuário de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E ele diz que habita em vós, ele habita em você, o qual possui da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Olha aqui. Ó, e sabe qual foi a razão? Está aqui, ó. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então não há dúvida, cara adolescente, a forma que você precisa considerar quem é você. Quem é seu corpo? Paulo diz, ó, que ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo, diz Paulo a Timóteo. Amado e querido adolescente, embora temos, não só como ícone, muitos adolescentes jovens que são tementes a Deus, têm um bom testemunho de vida, como também, se tivéssemos que tomar um ícone como uma pessoa mais madura na fé, ok, louvado seja Deus por isso. Mas necessariamente, tome uma posição diante de Deus, se você ainda não fez isso, diante desse estudo, e você passe agora a ter esse compromisso de você ser um referencial, de que o teu testemunho venha influenciar aqueles que são da sua mesma idade, do seu mesmo ciclo, a se voltar para Deus, a pensar que a vida não é para fazer dela, usar a nossa vida de qualquer maneira, principalmente se nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. A carne, os inimigos do Filho de Deus. A carne, o mundo, Satanás, o diabo, o mundo, e agora a carne, que é a nossa natureza. A carne é aquela força insistente dentro da pessoa que a conduz ao erro. Mesmo depois de salvos, ainda teremos de lutar contra a nossa inclinação para o pecado e para o mal. Isso aqui está refletido em Romanos capítulo 7, quando Paulo diz, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero esse faço. Maldito o homem que sou, disse Paulo. Aí dá o brado de vitória, graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque a nossa tendência, da nossa natureza ainda corrupta, é ao pecado, é a prostituição, é o escândalo, é a vergonha. Porém, em Cristo Jesus, e pela virtude do Espírito Santo, com certeza haveremos de considerarmos tudo isso e buscarmos no Senhor a força, né, necessária, né, e o trabalhar de Deus em nossa vida para que o Senhor venha nos santificar no Espírito, na nossa alma e nosso corpo. Mesmo depois de salvo, ainda teremos que lutar contra a nossa inclinação para o pecado e para o mal. 2 dos 3 inimigos da alma. Esse é o mais perigoso, pois é como se um traidor morasse dentro de você. É uma batalha constante. Não devemos fraquejar, mas pedir ajuda ao Espírito Santo para ganhar essa luta. É o que diz Gálatas 5:7. Andeis em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Vamos ver? Gálatas 5:17. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Por isso que ele diz, ele dá esse imperativo no versículo anterior. Digo, porém, andai pelo espírito, está em maiúsculo, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Então precisamos estar cheio da palavra de Deus e que o Espírito Santo vai nos ajudar a nos resguardarmos contra ao perigo do pecado. Como fez o salmista, né? Guardei a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Por último, caminhando para o final, seguros no amor de Deus.
nossa perfeita salvação. Nossa segurança em Cristo nos garante a salvação. Uma salvação que é perfeita, poderosa, grande e que foi conquistada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quem ficar firme até o fim será salvo. Nós temos uma eterna salvação, porque ela foi providenciada pelo próprio Deus, mas não temos a garantia de viver pecando e não sofrer as consequências, pois o salário do pecado, ele é a morte. Observe que em Romanos 8, 38 e 39, quando Paulo afirma que nada separará do amor de Deus, ele enumera alguns exemplos, mas não cita dentre eles o pecado, pois esse nos separa de Deus, pode ameaçar a nossa salvação. A certeza da salvação. Como podemos ter certeza da salvação? Está escrito: o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus, de modo amoroso, testifica dentro de nós que Ele é salvo, que nós somos salvos, né? E se você tiver dúvida, nesses momentos, leia o que a Bíblia também diz. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Que coisa maravilhosa. Concluindo, o plano da salvação é completado com perfeição. O sacrifício que Jesus fez na cruz foi suficiente. Ele venceu o mal, o pecado e a morte. Agora, somos convidados a viver em santidade e fidelidade a Deus, por meio da fé. Por isso, tenha cuidado com os inimigos dos filhos de Deus e permaneça vigilante diante das coisas e situações que podem te afastar de Deus. Mas, acima de tudo, confie no amor e na graça do Pai. Em Cristo estamos seguros. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Que nós, eu e você, amado e querido adolescente, você que está conosco aqui, ouvindo a palavra de Deus, precisamos ter essa convicção de fé, né? Firmada não somente numa confissão verbal, mas numa confissão alicerçada pelo que a Bíblia nos mostra, pelos indicadores que a Bíblia nos apresenta, para que essa certeza esteja em nós. E a nossa confiança repouse unicamente no sacrifício do Senhor Jesus, na obra do Calvário. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E pedir, Pai, que o Senhor venha nos santificar no espírito, alma e corpo. Nos ajuda, é o que nós pedimos, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.